Nesse vídeo aqui, pessoal, eu quero desenvolver com vocês uma reflexão que vai ser uma reflexão puramente conceitual acerca desse tema, tá? E a proposta, da nossa conversa aqui é justamente essa: fazer com que vocês pensem e reflitam sobre essas questões que eu vou colocar aqui nesse vídeo, mas, logicamente, nenhuma reflexão, pelo menos no campo da psicologia aplicada e da musicoterapia, ela pretende ser uma reflexão puramente teórica, né? Ou seja, a gente busca propor reflexões para os nossos pacientes, para aquelas pessoas com as quais nós estamos atendendo, nós estamos lidando, para que essas pessoas repensem, ou reestruturem certos hábitos, certos comportamentos, certos estilos de vida. Tudo bem? Então, o tema que eu vou abordar nesse vídeo aqui, é um tema clássico na área da psicologia, e também da psiquiatria, que é a questão do sofrimento psíquico, o sofrimento humano de ordem emocional, de ordem psicológica. Ok? Esse é um tema histórico dentro da psicologia e da psiquiatria. É um tema extremamente caro para a nossa área. Ok? Porém, eu não vou falar do sofrimento psíquico aqui de uma perspectiva psicológica, ou de alguma abordagem psicoterápica. Não. Eu vou falar do sofrimento psíquico aqui nesse vídeo, com vocês, a partir de uma perspectiva da musicoterapia. Tá? Como eu disse no início do vídeo, essa é uma reflexão puramente conceitual, porque nós não temos nenhuma referência na literatura que trate do sofrimento psicológico da perspectiva da musicoterapia. O que nós podemos fazer aqui são algumas suposições, algumas elaborações reflexivas para entender como que a música, ou as experiências musicais, elas podem impactar de uma forma ou de outra na saúde mental. Tudo bem? Olha só, nós sabemos que o sofrimento humano, boa parte do sofrimento humano, ele deriva das relações sociais. Esse é o ponto básico que eu gostaria de partir aqui com vocês. Então, a gente tem aí um núcleo central de sofrimento, que são as relações sociais. As nossas relações com o próximo, com outros seres humanos. Então, essas relações sociais, via de regra, elas vão envolver conflitos. Correto? Então, quando você está num contexto familiar, por exemplo, você pode ter conflitos com os seus pais, com seus irmãos, com os seus tios ou aquelas pessoas que você convive no contexto familiar. Tá certo? No contexto das amizades, via de regra, vão existir conflitos. No contexto romântico, no contexto amoroso, via de regra, vão existir conflitos. Então, esse é o ponto básico do sofrimento. O conflito nas relações sociais. Certo?
E como é que esse sofrimento, ele se traduz num sofrimento psíquico? Que aí, aí eu estou falando de um sofrimento individual que deriva dessas relações, mas que o indivíduo sofre. Como é que isso se traduz? Vai se traduzir em sensações, emoções e sentimentos desagradáveis, desconfortáveis, sentidos de uma maneira negativa, tá ok? Vai se traduzir em termos de pensamentos negativos ou expectativas negativas, suposições, crenças negativas, e também em comportamentos, entre aspas aqui, né, desadaptativos. Comportamentos que não se adaptam àquele contexto de relação social, principalmente o contexto de relação social, né, pessoal? Esqueci de mencionar que uma outra fonte de conflito social muito importante é o contexto de trabalho, né? Volta e meia, né, nós temos conflitos com os nossos colegas de trabalho, com os nossos superiores, nossos coordenadores, supervisores, chefes e assim por diante, né? Então, todo e qualquer contexto social vai existir um conflito. Esse conflito vai gerar um sofrimento na pessoa que vai se traduzir por meio de sensações, sentimentos, emoções, pensamentos e comportamentos negativos. Tudo bem? E isso vai criando uma bola de neve, onde o sujeito, ele eventualmente, né, ou frequentemente, ele se vê preso num labirinto. Sabe aquele labirinto onde tem os ratinhos ali, que o ratinho fica andando de um lado para o outro e ele não consegue achar a saída? Então, esse é o quadro básico do sofrimento psíquico. Tudo bem? É óbvio, pessoal, que existem outras fontes de sofrimento psíquico, além dessa que eu estou enfatizando aqui, que são as relações sociais, mas eu vou me ater, né, eu vou enfatizar essa fonte que me parece que é a fonte principal. Tá? E eu não vou entrar também em detalhes, digamos assim, das variáveis sociais que podem gerar sofrimento, né? Eu poderia fazer, porque senão o vídeo vai ficar extremamente longo e cansativo, tudo bem? Mas o que eu quero colocar para vocês aqui é que o contexto social ele é uma fonte inesgotável de sofrimento. Bem, onde que a musicoterapia entra nessa história? Onde que a musicoterapia entra nessa história? Como é que a gente pode agora fazer um vínculo entre o sofrimento psíquico e a musicoterapia? Aí sim nós temos já um dado da literatura, né, evidências contundentes de que as experiências musicais, né, elas contribuem para a saúde mental. Tá certo? De que maneira? A música ou os estímulos musicais, eles podem evocar, né, sensações, sentimentos, pensamentos, lembranças, ou seja, eventos subjetivos positivos, dependendo da música que você vai escutar ou do seu fazer musical. Quando eu digo aqui fazer musical, é vivenciar uma situação musical de maneira ativa. Ou seja, não é só você ouvir música, mas é você fazer música. De que maneira? Várias maneiras.
Você pode aprender a tocar um instrumento musical, você pode cantar uma música, você pode dançar uma música. Ou seja, o fazer musical ele vai envolver comportamentos musicais que não são comportamentos passivos, que vão envolver simplesmente a audição de músicas. Tá? Então, a gente tem o dado de que essas experiências musicais elas evocam eventos psicológicos agradáveis, como, por exemplo, sensações de prazer, sensações de gratificação, sensações de relaxamento, lembranças de uma época da vida boa. Né? Eu posso citar um exemplo prático aqui. Prático. Eu, pessoalmente, eu gosto muito de músicas dos anos 90 e dos anos 2000, que era a minha época ali de adolescência e tal. Quando eu ouço uma música dessa época que eu gostava, e que eu gosto até hoje, né? Até hoje, o meu repertório musical ele é basicamente anos 90 e anos 2000. Tá? Basicamente. Tem estilos, tem músicas mais atuais, mas basicamente é da década de 90 e a década de 2000. Quando eu ouço essas músicas, isso me traz um sentimento de nostalgia, né? Que é um sentimento muito caro hoje em dia. Né? Tem pessoas comprando literalmente experiências para se sentir nostálgico, né? Que são muito agradáveis para mim. Então, quando eu estou estressado, por exemplo, quando eu estou com algum problema, algum conflito, alguma coisa do gênero, que se configura numa situação de sofrimento, né? O ouvir musical, ele me traz esse reequilíbrio do meu estado mental. Ele me traz essa, digamos assim, né, essa paz interior. Tá? E aí, pessoal, cada música ou cada estilo musical vai depender do contexto que você está vivenciando. Por exemplo, se você está vivenciando um contexto de vida em que as coisas estão dando certo para você, em que as coisas estão indo bem, né, possivelmente você vai escolher ouvir músicas alegres, músicas com letras positivas ou alguma coisa do gênero. Né? Por outro lado, se você está vivendo um contexto de vida em que as coisas não andam, as coisas estão meio emperradas, você está com problemas e você se sente triste, desanimado, você vai possivelmente escolher músicas compatíveis com esse estado emocional. Músicas mais para baixo, músicas mais tristes, com letras letras mais depressivas, se é que a gente pode dizer dessa forma. Tudo bem? Então, com esse dado, eu gostaria assim, de propor uma reflexão, né, para você que eventualmente não tem um contato assim, tão próximo, não tem uma relação tão próxima com a música. Tá? E aqui eu quero enfatizar mais o fazer musical. Você pode estar perdendo uma oportunidade interessante de amenizar um pouco a carga de sofrimento psíquico que você carrega ou pode estar carregando nesse momento. E isso é uma questão, né, pessoal, que a gente tem que, de certa maneira, criar um hábito. Nós precisamos criar um hábito de nos aproximar das experiências musicais. Isso todos os dias, como se fosse um hábito mesmo. Ou seja, quando nós estamos ouvindo música, primeiro que nós precisamos escutar música com mais frequência. Músicas que fazem sentido
nesse momento de vida específico que nós estamos vivenciando. Ou músicas que você sabe que vão evocar alguma experiência desejável, alguma experiência agradável para você. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós precisamos concentrar a nossa atenção, né? Colocar a nossa atenção no estado de mindfulness quando nós estamos ouvindo música. Ou seja, nós precisamos estar plenamente presente naquele momento, com a música, e sem fazer julgamentos das nossas experiências enquanto ouvimos a música. Então esse é o segundo ponto. O terceiro e último ponto, que eu gostaria até inclusive de enfatizar aqui, é o fazer musical. O fazer musical, pessoal, ele pode ser extremamente terapêutico. E isso eu tenho visto na prática, né? Nesse tempo que eu estou trabalhando com musicoterapia, né? Tanto lá na APAE com pacientes atípicos, né? Com algum tipo de deficiência, quanto com os pacientes típicos, né? Eu posso ver, eu posso testemunhar isso na prática, que a musicoterapia ela tem se mostrado uma abordagem de tratamento efetiva para amenizar o sofrimento mental. E aí eu não estou falando só da escuta, da audição musical. Eu estou falando de métodos ativos de você vivenciar uma situação musical. Como eu mencionei anteriormente, é interessante que vocês pudessem fazer uma pesquisa de, por exemplo, qual instrumento musical que eu gostaria, que eu teria vontade de aprender. Pode ser qualquer um, absolutamente qualquer um, instrumento musical que faça sentido para você. Ou eu quero aprender a cantar, por exemplo, é uma outra alternativa, é um outro fazer musical ativo. Ou eu quero, sei lá, dançar, então eu vou procurar um evento, uma festa que tenha músicas que façam sentido para mim e que eu gostaria de me movimentar, ou então em casa mesmo, eu vou botar uma playlist aqui para eu dançar. Quando você estiver sozinho em casa, você dançar aquelas músicas. Ou não, eu prefiro compor uma música, também é uma forma de fazer musical. Quero escrever uma letra aqui para fazer uma canção. Ou você pode cantar algumas músicas junto com o cantor que você gosta. Enfim, existem N formas de fazer musical. Eu dei aqui apenas algumas ideias para vocês, tá? E eu estou pensando aqui, né, gente, no próximo vídeo, que aí vai ser um vídeo mais estruturado, um vídeo mais específico, eu vou estar trazendo aqui algumas abordagens musicais que nós podemos trabalhar em psicoterapia. Por quê? Alguns psicólogos, né, acompanham o canal aqui, né, e eles podem estar interessados em utilizar algumas intervenções musicais, mesmo não sendo musicoterapeutas. Você não precisa ser musicoterapeuta para você trabalhar com algumas intervenções musicais. Tá? Então, é esse tema que eu pretendo abordar aí no nosso próximo vídeo. Bom, gente, espero que essa reflexão tenha sido útil para vocês aqui. Tá? Se foi útil para você, você chegou até aqui no vídeo, deixa aquele like para fortalecer aqui o nosso canal. Se você não for inscrito no nosso canal, logicamente se inscreva aqui no canal. Se você tem interesse em fazer um acompanhamento psicológico ou musicoterápico comigo, é só você entrar em contato por esses contatos que eu deixo aqui na descrição do vídeo. E se você quiser fazer o nosso curso sobre o transtorno de ansiedade social, que é um curso online com 4 horas de duração, um curso completo,
sobre esse tema. O link está aqui embaixo também na descrição do vídeo. Tá bom? É isso. Um abraço e até o próximo vídeo. Nesse vídeo aqui, pessoal, eu quero desenvolver com vocês uma reflexão que vai ser uma reflexão puramente conceitual acerca desse tema. Tá? E a proposta, né, da nossa conversa aqui é justamente essa. Fazer com que vocês pensem e reflitam sobre essas questões que eu vou colocar aqui nesse vídeo, mas, logicamente, nenhuma reflexão, pelo menos no campo da psicologia aplicada e da musicoterapia, ela pretende ser uma reflexão puramente teórica. Né? Ou seja, a gente busca propor reflexões para os nossos pacientes, para aquelas pessoas com as quais nós estamos atendendo, nós estamos lidando, para que essas pessoas repensem, né, ou reestruturem certos hábitos, certos comportamentos, certos estilos de vida. Tudo bem? Então, o tema que eu vou abordar nesse vídeo aqui, né, é um tema clássico na área da psicologia, né, e também da psiquiatria, que é a questão do sofrimento psíquico, né, o sofrimento humano de ordem emocional, de ordem psicológica. Ok? Esse é um tema, né, histórico dentro da psicologia e da psiquiatria. Né? É um tema extremamente caro para a nossa área. Okay? Porém, eu não vou falar do sofrimento psíquico aqui de uma perspectiva psicológica, né? Ou de alguma abordagem psicoterápica. Não. Eu vou falar do sofrimento psíquico aqui nesse vídeo, com vocês, a partir de uma perspectiva da musicoterapia. Tá? Como eu disse no início do vídeo, essa é uma reflexão puramente conceitual, porque nós não temos nenhuma referência na literatura que trate do sofrimento psicológico da perspectiva da musicoterapia. O que nós podemos fazer aqui são algumas suposições, né, algumas elaborações reflexivas para entender como que a música, né, ou as experiências musicais, elas podem impactar de uma forma ou de outra na saúde mental. Tudo bem? Olha só, nós sabemos que o sofrimento humano, né, boa parte, né, do sofrimento humano, ele deriva das relações sociais. Esse é o ponto básico que eu gostaria de partir aqui com vocês. Então, a gente tem aí um núcleo central de sofrimento, que são as relações sociais. As nossas relações com o próximo, com outros seres humanos. Então, essas relações sociais, via de regra, elas vão envolver conflitos. Correto? Então, quando você está num contexto familiar, por exemplo, você pode ter conflitos com os seus pais, com seus irmãos, com os seus tios ou aquelas pessoas que você convive no contexto familiar. Tá certo? No contexto das amizades, via de regra, vão existir conflitos. No contexto romântico, no contexto amoroso, via de regra, vão existir conflitos. Então, esse é o ponto básico.
do sofrimento? O conflito nas relações sociais. Certo? E como é que esse sofrimento, ele se traduz num sofrimento psíquico? Que aí, aí eu estou falando de um sofrimento individual que deriva dessas relações, mas que o indivíduo sofre. Como é que isso se traduz? Vai se traduzir em sensações, emoções e sentimentos desagradáveis, desconfortáveis, sentidos de uma maneira negativa, tá ok? Vai se traduzir em termos de pensamentos negativos ou expectativas negativas, suposições, crenças negativas, e também em comportamentos, entre aspas aqui, né, desadaptativos. Comportamentos que não se adaptam àquele contexto de relação social, principalmente o contexto de relação social, né, pessoal? Esqueci de mencionar que uma outra fonte de conflito social muito importante é o contexto de trabalho, né? Volta e meia, né, nós temos conflitos com os nossos colegas de trabalho, com os nossos superiores, nossos coordenadores, supervisores, chefes e assim por diante, né? Então, todo e qualquer contexto social vai existir um conflito. Esse conflito vai gerar um sofrimento na pessoa que vai se traduzir por meio de sensações, sentimentos, emoções, pensamentos e comportamentos negativos. Tudo bem? E isso vai criando uma bola de neve, onde o sujeito, ele eventualmente, né, ou frequentemente, ele se vê preso num labirinto. Sabe aquele labirinto onde tem os ratinhos ali, que o ratinho fica andando de um lado para o outro e ele não consegue achar a saída? Então, esse é o quadro básico do sofrimento psíquico. Tudo bem? É óbvio, pessoal, que existem outras fontes de sofrimento psíquico, além dessa que eu estou enfatizando aqui, que são as relações sociais, mas eu vou me ater, né, eu vou enfatizar essa fonte que me parece que é a fonte principal. Tá? E eu não vou entrar também em detalhes, digamos assim, das variáveis sociais que podem gerar sofrimento, né? Eu poderia fazer, porque senão o vídeo vai ficar extremamente longo e cansativo, tudo bem? Mas o que eu quero colocar para vocês aqui é que o contexto social ele é uma fonte inesgotável de sofrimento. Bem, onde que a musicoterapia entra nessa história? Onde que a musicoterapia entra nessa história? Como é que a gente pode agora fazer um vínculo entre o sofrimento psíquico e a musicoterapia? Aí sim nós temos já um dado da literatura, né, evidências contundentes de que as experiências musicais, né, elas contribuem para a saúde mental. Tá certo? De que maneira? A música ou os estímulos musicais, eles podem evocar, né, sensações, sentimentos, pensamentos, lembranças, ou seja, eventos subjetivos positivos, dependendo da música que você vai escutar ou do seu fazer musical. Quando eu digo aqui fazer musical, é vivenciar uma situação musical de maneira ativa. Ou seja, não é só você ouvir música,
mas é você fazer música. De que maneira? Várias maneiras. Você pode aprender a tocar um instrumento musical, você pode cantar uma música, você pode dançar uma música. Ou seja, o fazer musical ele vai envolver comportamentos musicais que não são comportamentos passivos, que vão envolver simplesmente a audição de músicas. Tá? Então, a gente tem o dado de que essas experiências musicais elas evocam eventos psicológicos agradáveis, como, por exemplo, sensações de prazer, sensações de gratificação, sensações de relaxamento, lembranças de uma época da vida boa. Né? Eu posso citar um exemplo prático aqui. Prático. Eu, pessoalmente, eu gosto muito de músicas dos anos 90 e dos anos 2000, que era a minha época ali de adolescência e tal. Quando eu ouço uma música dessa época que eu gostava, e que eu gosto até hoje, né? Até hoje, o meu repertório musical ele é basicamente anos 90 e anos 2000. Tá? Basicamente. Tem estilos, tem músicas mais atuais, mas basicamente é da década de 90 e a década de 2000. Quando eu ouço essas músicas, isso me traz um sentimento de nostalgia, né? Que é um sentimento muito caro hoje em dia. Né? Tem pessoas comprando literalmente experiências para se sentir nostálgico, né? Que são muito agradáveis para mim. Então, quando eu estou estressado, por exemplo, quando eu estou com algum problema, algum conflito, alguma coisa do gênero, que se configura numa situação de sofrimento, né? O ouvir musical, ele me traz esse reequilíbrio do meu estado mental. Ele me traz essa, digamos assim, né, essa paz interior. Tá? E aí, pessoal, cada música ou cada estilo musical vai depender do contexto que você está vivenciando. Por exemplo, se você está vivenciando um contexto de vida em que as coisas estão dando certo para você, em que as coisas estão indo bem, né, possivelmente você vai escolher ouvir músicas alegres, músicas com letras positivas ou alguma coisa do gênero. Né? Por outro lado, se você está vivendo um contexto de vida em que as coisas não andam, as coisas estão meio emperradas, você está com problemas e você se sente triste, desanimado, você vai possivelmente escolher músicas compatíveis com esse estado emocional. Músicas mais para baixo, músicas mais tristes, com letras letras mais depressivas, se é que a gente pode dizer dessa forma. Tudo bem? Então, com esse dado, eu gostaria assim, de propor uma reflexão, né, para você que eventualmente não tem um contato assim, tão próximo, não tem uma relação tão próxima com a música, tá? E aqui eu quero enfatizar mais o fazer musical. Você pode estar perdendo uma oportunidade interessante de amenizar um pouco a carga de sofrimento psíquico que você carrega ou pode estar carregando nesse momento. E isso é uma questão, né, pessoal, que a gente tem que, de certa maneira, criar um hábito. Nós precisamos criar um hábito de nos aproximar das experiências musicais. Isso todos os dias, como se fosse um hábito mesmo. Ou seja, quando nós estamos ouvindo música, primeiro que nós
nós precisamos escutar música com mais frequência. Músicas que fazem sentido nesse momento de vida específico que nós estamos vivenciando. Ou músicas que você sabe que vão evocar alguma experiência desejável, alguma experiência agradável para você. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós precisamos concentrar a nossa atenção, né, colocar a nossa atenção no estado de mindfulness quando nós estamos ouvindo música. Ou seja, nós precisamos estar plenamente presente naquele momento com a música e sem fazer julgamentos das nossas experiências enquanto ouvimos a música. Então esse é o segundo ponto. O terceiro e último ponto, que eu gostaria até inclusive de enfatizar aqui, é o fazer musical. O fazer musical, pessoal, ele pode ser extremamente terapêutico. E isso eu tenho visto na prática, né? Nesse tempo que eu estou trabalhando com musicoterapia, né, tanto lá na APAE com pacientes atípicos, né, com algum tipo de deficiência, quanto com os pacientes típicos. Né? Eu posso ver, eu posso testemunhar isso na prática, que a musicoterapia ela tem se mostrado uma abordagem de tratamento efetiva para amenizar o sofrimento mental. E aí eu não estou falando só da escuta, da audição musical. Eu estou falando de métodos ativos de você vivenciar uma situação musical. Como eu mencionei anteriormente, é interessante que vocês pudessem fazer uma pesquisa de, por exemplo, qual instrumento musical que eu gostaria, que eu teria vontade de aprender. Pode ser qualquer um, absolutamente qualquer um, instrumento musical que faça sentido para você. Ou eu quero aprender a cantar, por exemplo, é uma outra alternativa, é um outro fazer musical ativo. Ou eu quero, sei lá, dançar, então eu vou procurar um evento, uma festa que tenha músicas que façam sentido para mim e que eu gostaria de me movimentar, ou então em casa mesmo, eu vou botar uma playlist aqui para eu dançar. Quando você estiver sozinho em casa, você dançar aquelas músicas. Ou não, eu prefiro compor uma música. Também é uma forma de fazer musical. Quero escrever uma letra aqui para fazer uma canção. Ou você pode cantar algumas músicas junto com o cantor que você gosta. Enfim, existem N formas de fazer musical. Eu dei aqui apenas algumas ideias para vocês, tá? E eu estou pensando aqui, né, gente, no próximo vídeo, que aí vai ser um vídeo mais estruturado, um vídeo mais específico, eu vou estar trazendo aqui algumas abordagens musicais que nós podemos trabalhar em psicoterapia. Em psicoterapia. Por quê? Alguns psicólogos, né, acompanham o canal aqui, né, e eles podem estar interessados em utilizar algumas intervenções musicais, mesmo não sendo musicoterapeutas. Você não precisa ser musicoterapeuta para você trabalhar com algumas intervenções musicais. Tá? Então, é esse tema que eu pretendo abordar aí no nosso próximo vídeo. Bom, gente, espero que essa reflexão tenha sido útil para vocês aqui. Tá? Se foi útil para você, você chegou até aqui no vídeo, deixa aquele like para fortalecer aqui o nosso canal. Se você não for inscrito no nosso canal, logicamente se inscreva aqui no canal. Se você tem interesse em fazer um acompanhamento psicológico ou musicoterápico comigo, é só você entrar em contato por esses contatos que eu deixo aqui na descrição do vídeo.
E se você quiser fazer o nosso curso sobre o transtorno de ansiedade social, que é um curso online com 4 horas de duração, um curso completo sobre esse tema, o link está aqui embaixo também na descrição do vídeo. Tá bom? É isso. Um abraço e até o próximo vídeo. Nesse vídeo aqui, pessoal, eu quero desenvolver com vocês uma reflexão que vai ser uma reflexão puramente conceitual acerca desse tema. Tá? E a proposta, né, da nossa conversa aqui é justamente essa. Fazer com que vocês pensem e reflitam sobre essas questões que eu vou colocar aqui nesse vídeo, mas, logicamente, nenhuma reflexão, pelo menos no campo da psicologia aplicada e da musicoterapia, ela pretende ser uma reflexão puramente teórica. Né? Ou seja, a gente busca propor reflexões para os nossos pacientes, para aquelas pessoas com as quais nós estamos atendendo, nós estamos lidando, para que essas pessoas repensem, né, ou reestruturem certos hábitos, certos comportamentos, certos estilos de vida. Tudo bem? Então, o tema que eu vou abordar nesse vídeo aqui, né, é um tema clássico na área da psicologia, né, e também da psiquiatria, que é a questão do sofrimento psíquico, né, o sofrimento humano de ordem emocional, de ordem psicológica. Tá, okay? Esse é um tema, né, histórico dentro da psicologia, da psiquiatria, né? É um tema extremamente caro para a nossa área, ok? Porém, eu não vou falar do sofrimento psíquico aqui de uma perspectiva psicológica, né? Ou de alguma abordagem psicoterápica. Não. Eu vou falar do sofrimento psíquico aqui nesse vídeo, com vocês, a partir de uma perspectiva da musicoterapia. Tá? Como eu disse no início do vídeo, essa é uma reflexão puramente conceitual, porque nós não temos nenhuma referência da literatura que trate do sofrimento psicológico da perspectiva da musicoterapia. O que nós podemos fazer aqui são algumas suposições, né, algumas elaborações reflexivas para entender como que a música, né, ou as experiências musicais, elas podem impactar de uma forma ou de outra na saúde mental. Tudo bem? Olha só, nós sabemos que o sofrimento humano, né, boa parte, né, do sofrimento humano, ele deriva das relações sociais. Esse é o ponto básico que eu gostaria de partir aqui com vocês. Então, a gente tem aí um núcleo central de sofrimento, que são as relações sociais. As nossas relações com o próximo, com outros seres humanos. Então, essas relações sociais, via de regra, elas vão envolver conflitos. Correto? Então, quando você está num contexto familiar, por exemplo, você pode ter conflitos com os seus pais, com seus irmãos, com os seus tios ou aquelas pessoas que você convive no contexto familiar. Tá certo? No contexto das amizades, via de regra, vão existir conflitos.
Num contexto romântico, um contexto amoroso, via de regra, vão existir conflitos. Então, esse é o ponto básico do sofrimento. O conflito nas relações sociais. Certo? E como é que esse sofrimento, ele se traduz num sofrimento psíquico? Que aí, aí eu estou falando de um sofrimento individual que deriva dessas relações, mas que o indivíduo sofre. Como é que isso se traduz? Vai se traduzir em sensações, emoções e sentimentos desagradáveis, desconfortáveis, sentidos de uma maneira negativa, ok? Vai se traduzir em termos de pensamentos negativos ou expectativas negativas, suposições, crenças negativas, e também em comportamentos, entre aspas aqui, né, desadaptativos. Comportamentos que não se adaptam àquele contexto de relação social, principalmente o contexto de relação social, né, pessoal? Esqueci de mencionar que uma outra fonte de conflito social muito importante é o contexto de trabalho, né? Volta e meia, né, nós temos conflitos com os nossos colegas de trabalho, com os nossos superiores, nossos coordenadores, supervisores, chefes e assim por diante. Né? Então, todo e qualquer contexto social vai existir um conflito. Esse conflito vai gerar um sofrimento na pessoa que vai se traduzir por meio de sensações, sentimentos, emoções, pensamentos e comportamentos negativos. Tudo bem? E isso vai criando uma bola de neve, onde o sujeito, ele eventualmente, né, ou frequentemente, ele se vê preso num labirinto. Sabe aquele labirinto onde tem os ratinhos ali, que o ratinho fica andando de um lado para o outro e ele não consegue achar a saída? Então, esse é o quadro básico do sofrimento psíquico. Tudo bem? É óbvio, pessoal, que existem outras fontes de sofrimento psíquico, além dessa que eu estou enfatizando aqui, que são as relações sociais, mas eu vou me ater, né, eu vou enfatizar essa fonte que me parece que é a fonte principal. Tá? E eu não vou entrar também em detalhes, digamos assim, das variáveis sociais que podem gerar sofrimento, né? Eu poderia fazer, porque senão o vídeo vai ficar extremamente longo e cansativo, tudo bem? Mas o que eu quero colocar para vocês aqui é que o contexto social ele é uma fonte inesgotável de sofrimento. Bem, onde que a musicoterapia entra nessa história? Onde que a musicoterapia entra nessa história? Como é que a gente pode agora fazer um vínculo entre o sofrimento psíquico e a musicoterapia? Aí sim nós temos já um dado da literatura, né, evidências contundentes de que as experiências musicais, né, elas contribuem para a saúde mental. Tá certo? De que maneira? A música ou os estímulos musicais, eles podem evocar, né, sensações, sentimentos, pensamentos, lembranças, ou seja, eventos subjetivos, positivos, dependendo da música que você vai escutar ou do seu fazer musical. Quando eu digo aqui fazer musical, é
vivenciar uma situação musical de maneira ativa. Ou seja, não é só você ouvir música, mas é você fazer música. De que maneira? Várias maneiras. Você pode aprender a tocar um instrumento musical, você pode cantar uma música, você pode dançar uma música. Ou seja, o fazer musical ele vai envolver comportamentos musicais que não são comportamentos passivos, que vão envolver simplesmente a audição de músicas. Tá? Então, a gente tem o dado de que essas experiências musicais elas evocam eventos psicológicos agradáveis, como, por exemplo, sensações de prazer, sensações de gratificação, sensações de relaxamento, lembranças de uma época da vida boa. Né? Eu posso citar um exemplo prático aqui. Prático. Eu, pessoalmente, eu gosto muito de músicas dos anos 90 e dos anos 2000, que era a minha época ali de adolescência e tal. Quando eu ouço uma música dessa época que eu gostava, e que eu gosto até hoje, né? Até hoje, o meu repertório musical ele é basicamente anos 90 e anos 2000. Tá? Basicamente. Tem estilos, tem músicas mais atuais, mas basicamente é da década de 90 e a década de 2000. Quando eu ouço essas músicas, isso me traz um sentimento de nostalgia, né? Que é um sentimento muito caro hoje em dia. Né? Tem pessoas comprando literalmente experiências para se sentir nostálgico, né? Que são muito agradáveis para mim. Então, quando eu estou estressado, por exemplo, quando eu estou com algum problema, algum conflito, alguma coisa do gênero, que se configura numa situação de sofrimento, né? O ouvir musical, ele me traz esse reequilíbrio do meu estado mental. Ele me traz essa, digamos assim, né, essa paz interior. Tá? E aí, pessoal, cada música ou cada estilo musical vai depender do contexto que você está vivenciando. Por exemplo, se você está vivenciando um contexto de vida em que as coisas estão dando certo para você, em que as coisas estão indo bem, né? Possivelmente você vai escolher ouvir músicas alegres, músicas com letras positivas ou alguma coisa do gênero. Né? Por outro lado, se você está vivendo um contexto de vida em que as coisas não andam, as coisas estão meio emperradas, você está com problemas e você se sente triste, desanimado, você vai possivelmente escolher músicas compatíveis com esse estado emocional. Músicas mais para baixo, músicas mais tristes, com letras letras mais depressivas, se é que a gente pode dizer dessa forma. Tudo bem? Então, com esse dado, eu gostaria assim, de propor uma reflexão, né, para você que eventualmente não tem um contato assim, tão próximo, não tem uma relação tão próxima com a música, tá? E aqui eu quero enfatizar mais o fazer musical. Você pode estar perdendo uma oportunidade interessante de amenizar um pouco a carga de sofrimento psíquico que você carrega ou pode estar carregando nesse momento. Uhum. E isso é uma questão, né, pessoal, que a gente tem que, de certa maneira, criar um hábito. Nós precisamos criar um hábito de nos aproximar das experiências musicais.
Isso todos os dias, como se fosse um hábito mesmo. Ou seja, quando nós estamos ouvindo música, primeiro que nós precisamos escutar música com mais frequência. Músicas que fazem sentido nesse momento de vida específico que nós estamos vivenciando. Ou músicas que você sabe que vão evocar alguma experiência desejável, alguma experiência agradável para você. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós precisamos concentrar a nossa atenção, né, colocar a nossa atenção no estado de mindfulness quando nós estamos ouvindo música. Ou seja, nós precisamos estar plenamente presente naquele momento com a música e sem fazer julgamentos das nossas experiências enquanto ouvimos a música. Então esse é o segundo ponto. O terceiro e último ponto, que eu gostaria até inclusive de enfatizar aqui, é o fazer musical. O fazer musical, pessoal, ele pode ser extremamente terapêutico. E isso eu tenho visto na prática, né? Nesse tempo que eu estou trabalhando com musicoterapia, né, tanto lá na APAE com pacientes atípicos, né, com algum tipo de deficiência, quanto com os pacientes típicos. Né? Eu posso ver, eu posso testemunhar isso na prática, que a musicoterapia ela tem se mostrado uma abordagem de tratamento efetiva para amenizar o sofrimento mental. E aí eu não estou falando só da escuta, da audição musical. Eu estou falando de métodos ativos de você vivenciar uma situação musical. Como eu mencionei anteriormente, é interessante que vocês pudessem fazer uma pesquisa de, por exemplo, qual instrumento musical que eu gostaria, que eu teria vontade de aprender. Pode ser qualquer um, absolutamente qualquer um, instrumento musical que faça sentido para você. Ou eu quero aprender a cantar, por exemplo, é uma outra alternativa, é um outro fazer musical ativo. Ou eu quero, sei lá, dançar, então eu vou procurar um evento, uma festa que tenha músicas que façam sentido para mim e que eu gostaria de me movimentar, ou então em casa mesmo, eu vou botar uma playlist aqui para eu dançar. Quando você estiver sozinho em casa, você dançar aquelas músicas. Ou não, eu prefiro compor uma música, também é uma forma de fazer musical. Quero escrever uma letra aqui para fazer uma canção. Ou você pode cantar algumas músicas junto com o cantor que você gosta. Enfim, existem N formas de fazer musical. Eu dei aqui apenas algumas ideias para vocês, tá? E eu estou pensando aqui, né, gente, no próximo vídeo, que aí vai ser um vídeo mais estruturado, um vídeo mais específico, eu vou estar trazendo aqui algumas abordagens musicais que nós podemos trabalhar em psicoterapia. Em psicoterapia. Por quê? Alguns psicólogos, né, acompanham o canal aqui, né, e eles podem estar interessados em utilizar algumas intervenções musicais, mesmo não sendo musicoterapeutas. Você não precisa ser musicoterapeuta para você trabalhar com algumas intervenções musicais. Tá? Então, é esse tema que eu pretendo abordar aí no nosso próximo vídeo. Bom, gente, espero que essa reflexão tenha sido útil para vocês aqui. Tá? Se foi útil para você, você chegou até aqui no vídeo, deixa aquele like para fortalecer aqui o nosso canal. Se você não for inscrito no nosso canal, logicamente se inscreva aqui no canal.
Se você tem interesse em fazer um acompanhamento psicológico ou musicoterápico comigo, é só você entrar em contato por esses contatos que eu deixo aqui na descrição do vídeo. E se você quiser fazer o nosso curso sobre o transtorno de ansiedade social, que é um curso online com 4 horas de duração, um curso completo sobre esse tema, o link está aqui embaixo também na descrição do vídeo. Tá bom? É isso. Um abraço e até o próximo vídeo.